Riram do velho errado. A frase parecia pequena demais para a gravidade do edifício que se erguia à sua frente. Vidro e aço brilhavam sob um sol que refletia cifras, metas e uma espécie de frieza que não existia quando tudo era só um galpão e uma máquina teimosa funcionando na marra. Do outro lado da calçada, a casa onde Afonso morara a vida inteira parecia um esboço de memória. Fachada discreta, portão com pintura descascada, um jardim com poucas flores, o relógio de parede da sala que ele mantinha ali mais por fidelidade ao tempo do que por necessidade. Ele ajustou o casaco surrado com cuidado, como quem respeita um traje de cerimônia, e apertou a pasta que sempre o acompanhara, hoje mais leve, porém mais pesada de sentido. Não usava gravata, nem queria, e havia uma estratégia quase invisível nessa escolha. A simplicidade como teste. Caminhou até a rua com passos calmos, não apressados. Calculados, como alguém que já teve pressa demais na vida e aprendeu que o momento certo vale mais do que o barulho do momento. Ao se aproximar do prédio, Afonso teve tempo suficiente para medir a distância entre o seu passado e o presente. Há 4 décadas, aquelas paredes haviam abrigado a primeira máquina que a sua mão ajudara a montar. O primeiro contrato rabiscado num guardanapo, a primeira venda feita com um sorriso cansado, o primeiro funcionário que aceitou acreditar numa ideia quando a ideia ainda não tinha nome. Hoje ele passava por ali como um estranho. E isso doía de um jeito silencioso, como dói uma coisa que deveria ser sua e não é mais reconhecida. Empurrou a porta giratória. O ar-condicionado cumpriu seu papel, seco e neutro, como se a própria respiração naquele lugar tivesse sido padronizada. O piso de mármore ecoou os passos, como um metrônomo indiferente. Na recepção, um painel luminoso anunciava nomes e números com a frieza de um boletim técnico. Por um instante, a vida pareceu resumida a siglas. Para Afonso, aquele esplendor era antes um mapa de lugares onde um dia ouvira risadas verdadeiras, discussões acaloradas sobre produtos e clientes, e o tipo de esperança que só existe quando ninguém tem garantia de nada. Ele foi em direção à cafeteria, como quem atravessa um templo que já foi seu. Não era costume dele andar vestido como alguém que vinha de longe. Era costume dele ser reconhecido em meio a uma reunião, receber um aperto de mão firme, ouvir seu Afonso com reverência. Agora ninguém o olhava 2 vezes. Alguma coisa no corte do casaco, no sapato gasto, no cabelo discreto, tudo contribuía para que seu rosto fosse apenas mais um entre rostos apressados. O mundo ali dentro tinha pressa de parecer importante. Pessoas pegavam copos descartáveis, mexiam no celular, falavam de reuniões, prazos e lucros. Uma jovem digitava algo e riu baixinho, mostrando a tela para o colega. E aquele riso não era alegria, era julgamento. Afonso ajeitou a pasta e esperou na fila. Não fez mais do que isso, esperou. O gesto foi, por si só, quase revolucionário num lugar onde tudo se media por velocidade. Foi Teresa quem notou primeiro, não por erro, mas por hábito. Ela fazia da observação um recurso de poder e da primeira impressão um instrumento de controle. Ocupava a posição de supervisora havia anos e aprendera rapidamente que dominar recepção, cafeteria e pequenos constrangimentos era metade do trabalho de mandar. Havia uma eficiência no seu modo de caminhar que beirava o militar. O riso era uma ferramenta, uma lâmina afiada para separar os que serviam à cultura da empresa dos que atrapalhavam. Ela inclinou o corpo apenas o suficiente para que seus olhos avaliassem Afonso inteiro, e levantou uma sobrancelha com um sorriso curto, quase satisfeito, como se tivesse encontrado algo para organizar. Indicou com um gesto sutil para 2 seguranças encostados perto da porta, Héctor, grande e calado, e Thomas, de olhar sempre em alerta. Não era preciso dizer nada. Quando a ordem vem em forma de olhar, homens de segurança sabem o que se espera. No balcão, o barista atendia com pressa.
A fila avançava. Alguém cutucou o outro e cochichou algo que virou risada contida. Deixa eu adivinhar, rodou a sala em ondas. Era o som de quem se permite julgar sem responsabilidade. Teresa passou por Afonso e deixou escapar uma frase mordaz, com a elegância cruel de quem acha que a própria grosseria é sinal de liderança. Não é o nosso público. Ocupa espaço que alguém produtivo precisaria. Ela disse produtivo, como quem diz gente, e a palavra saiu como sentença. Afonso ouviu e não reagiu. Havia um espaço dentro dele mais velho do que aquela risada, mais resistente do que a humilhação. Ele observava, estudava. Não se tratava apenas de vê-los rir, tratava-se de entender por que riam. Havia ali uma cultura sedimentada por anos de pressa, por resultados que justificavam qualquer método. Riam do velho, e o riso virava música de fundo para uma gestão que confundia eficiência com desprezo. Gustavo apareceu entre as mesas com um bloco de notas nas mãos. Era responsável pela área de atendimento havia poucos meses. Havia nos olhos dele uma calma que, para alguns, poderia parecer ingenuidade. Para quem prestasse atenção, era caráter. Ele anotava coisas, devolvia trocos com um sorriso e tratava cada cliente como se tivesse toda a disponibilidade humana do mundo, como se o tempo pudesse ser humano mesmo num lugar onde tudo era relógio. Quando viu Afonso, não viu idade, status ou aparência, viu uma pessoa. E isso, num ambiente daqueles, era quase um ato de rebeldia. Quando chegou a vez de Afonso no balcão, Teresa apareceu ao lado como uma soberana que recebe um súdito inconveniente. O tom dela foi seco, cirúrgico, sem grito, porque quem manda de verdade ali não gritava, cortava. Senhor, aqui é para clientes ou colaboradores registrados. Se o senhor não tem identificação, precisamos acompanhá-lo até a recepção. Afonso sorriu com os olhos mais do que com a boca. Eu só queria um café, disse. Um pedido tão simples que soava quase anacrônico naquele ambiente de números e pressa. Gustavo, que acabara de anotar um pedido ao lado, interveio com a gentileza habitual, como quem tenta salvar o mundo pelo pequeno. Posso ajudar, senhor? O que prefere? E ali se abriu uma linha tênue que dividia a sala em dois. De um lado, a frieza institucionalizada, do outro, a humanidade que ainda resistia dentro das rotinas. Teresa fez um gesto pequeno de impaciência e chamou Héctor com a mesma naturalidade de quem chama um elevador. Afaste-o. Não podemos ter gente vagando por aqui. Héctor se aproximou com cuidado, porque a violência gratuita naquele espaço era mal vista mesmo por pragmatismo. Bastava remover a pessoa com educação e seguir como se nada tivesse acontecido. Afonso deixou que o segurança tocasse seu braço. Na mão calejada do velho havia a marca de quem já perdeu coisas demais sem perder a compostura. Ele poderia ter explodido, poderia ter chamado por antigos aliados, poderia levantar a voz e expor todos. Escolheu não fazer nada disso. As reações mais poderosas às vezes nascem da retenção. Quando Héctor, com voz firme e baixa, pediu que ele o acompanhasse até a saída, as conversas deram lugar a olhares. Alguns riam por estímulo do grupo. Outros, como a jovem do celular, curvaram a cabeça para disfarçar um remorso momentâneo. Gustavo caminhou até o lado de Afonso com o tipo de coragem que não aparece em crachá. Senhor, com licença. Posso ficar com o seu pedido? Eu pago. Afonso virou o rosto devagar e devolveu a atenção com um brilho nos olhos que não pedia piedade, apenas reconhecia a humanidade. Obrigado, filho. Seu nome? Gustavo, respondeu o jovem. Gosto de trabalhar aqui. Eu também, disse Afonso, e aquelas duas palavras carregavam um passado inteiro. Héctor conduziu Afonso até a porta com a eficiência de quem faz um trabalho sem vontade. Do lado de fora, a rua parecia menos apressada. O sol batia de outro jeito. Afonso virou-se por um segundo antes de cruzar a soleira, não para provocar, mas para olhar.
Olhou Teresa, que observava da porta com os braços cruzados, satisfeitíssima. Os lábios dela se curvavam num sorriso de quem acredita na justiça das próprias regras. Afonso então fez algo que não foi ameaça, não foi show, foi só verdade colocada no lugar certo. Abriu a pasta devagar. Não tirou contrato, nem carta, nem discurso. Tirou um crachá antigo, amarelado, com a foto dele mais jovem, e um número de matrícula ridiculamente baixo, 0001. Pousou o crachá no balcão, como quem pousa uma lembrança e uma chave ao mesmo tempo. O barista parou com a mão no copo. Thomas piscou com um reflexo de dúvida. Hector engoliu seco. Teresa esticou a mão rápido demais, como se o instinto dela tentasse apagar aquilo antes que virasse real. Isso pode ser falsificado, ela soltou, automática, porque quando o poder sente ameaça, a primeira reação é negar a realidade. Rodrigo surgiu então ao lado do pai, com a presença de quem já vinha preparado. Alto, discreto, o tipo de homem que não precisa se impor, porque o que carrega impõe por ele. Ele abriu uma pasta moderna, encostou um pendrive no sistema da recepção e disse com calma: "Não precisa acreditar no papel. Olhe o sistema." A tela piscou e abriu uma área interna que quase ninguém ali já tinha visto. Fundador, Afonso Ferreira. Acesso total. Não foi um silêncio bonito. Foi um silêncio pesado, constrangedor. O tipo de silêncio que engole as risadas e devolve vergonha. Quem tinha rido sentiu o rosto aquecer. Quem tinha desprezado sentiu o estômago afundar. Teresa ficou com a mão suspensa no ar, como se por um segundo a própria arrogância tivesse perdido o chão. Afonso não comemorou, não levantou a voz, porque naquele instante ele não via o prédio, via o galpão antigo, o cheiro de óleo queimado, a primeira máquina falhando às 2 da manhã, via o funcionário que perdeu o dedo e nunca reclamou. Via o que morreu cedo e deixou filhos pequenos. Via homens e mulheres com marmita fria dizendo: "Um dia isso virá algo grande." Piscou uma vez e voltou ao presente com a garganta apertada, não por orgulho, mas por luto. Aquilo tudo era gente, e era por isso que doía mais. Teresa tentou recuperar o controle com o tom protocolar que agora soava frágil. "Senhor Afonso, se o senhor é mesmo, precisamos seguir protocolos." Afonso respondeu com uma calma que desarmava mais do que qualquer grito. "Protocolos existem para proteger. Hoje eu vim usá-los para proteger aquilo que construímos. Quero uma reunião geral, agora. Líderes, gerentes, jurídico. E quero que esteja presente quem estava aqui esta manhã." Rodrigo fez um aceno para Hector abrir o salão de reuniões. Thomas recuou um passo, como se a própria função de segurança tivesse mudado de significado. Nos corredores, o rumor correu com velocidade maior que qualquer e-mail. Rostos apareceram. Gente que nunca olhava para nada agora olhava para tudo. A empresa inteira parecia lembrar, de repente, que existiam histórias por trás das paredes. Na sala de reuniões, as cadeiras viraram arquibancada de uma peça sem roteiro. Líderes, gerentes, analistas, curiosos, resistentes, todos se acomodaram sob a luz que caía em faixas sobre a mesa polida. Afonso colocou a pasta no centro. Rodrigo organizou documentos e o jurídico foi acionado com a formalidade de quem sabe que qualquer movimento ali deveria ser impecável. Houve quem tentasse transformar aquilo em espetáculo. Perguntas afiadas, olhares querendo arrancar motivos. Mas Rodrigo puxou a reunião para o único lugar onde o prédio respeitava. Evidências, relatórios de clima organizacional, índices de reclamações internas, dados de rotatividade, registros formais de conduta. Nada de achismo, nada de vingança. Os números contaram o que muitos sentiam e poucos ousavam dizer. Aumento de rotatividade, queda na satisfação de colaboradores, queixas de tratamento ríspido.
atitudes de supervisão contrárias às políticas internas. A empresa estava batendo metas por fora e apodrecendo por dentro. Teresa tentou se defender com a lógica que sempre usara como escudo. As metas são prioridade. Se alguém não aguenta o ritmo, reposicionamos. A empresa não pode ser paciente com fraqueza. A frase caiu no ar e ficou feia. Afonso respondeu sem pressa, com a frase que parecia uma sentença. E era: metas existem para serem atingidas com dignidade. Eficiência sem respeito é só crueldade com planilha bonita. O silêncio voltou, agora diferente. Não de constrangimento, mas de reconhecimento. Alguns sentiram alívio, outros sentiram medo. Afonso deixou claro que não tinha vindo humilhar ninguém. Eu não quero espetáculo, eu quero correção. Eu quero que esta empresa volte a ser um lugar onde gente não vira peça. Rodrigo apresentou então um plano: apuração interna de reclamações, implementação de feedback 360 graus, revisão de políticas de liderança, comitês de escuta com proteção real e metas de cultura que seriam acompanhadas como metas de lucro. A primeira decisão foi administrativa e simbólica: abertura formal de processo de apuração de conduta e comunicação transparente às áreas afetadas. A segunda foi educativa e dura, porque cultura não se muda com gentileza frouxa. Teresa seria transferida temporariamente para um projeto de integração com clientes e equipes de base, um regime de reeducação prático, com mentoria e avaliação, metas claras e prazos. Não era castigo teatral, era espelho. Ela seria colocada diante do que desprezou. Teresa reagiu como quem foi ferida no único lugar que ela tinha: o ego. Quer me reduzir a ouvir cliente? Isso é absurdo. Eu tenho experiência. Rodrigo respondeu com a firmeza limpa de quem não precisa humilhar. Experiência não é licença para destruir gente. A medida é temporária e documentada. Se cumprir as metas de evolução, retorna. Se não cumprir, haverá medidas adicionais conforme governança. Teresa olhou ao redor e percebeu que resistir ali não era coragem, era burrice. Assinou termos com a mão tensa e a assinatura dela pareceu menor do que ela mesma. Então veio a outra parte da justiça, a que levanta, não só a que corrige. Rodrigo trouxe o caso de Gustavo: depoimentos, registros de conduta, consistência de atendimento, respeito com clientes e colegas. Queremos Gustavo numa posição de liderança de operação e cultura de atendimento, com plano de desenvolvimento e mentoria direta. Gustavo ficou sem reação por um segundo, como alguém que não sabe se sorri ou chora. Ele não tinha ambição de ser símbolo, tinha hábito de ser humano. E naquele lugar, isso virou critério. Alguns aplaudiram com vergonha do que fizeram antes. Outros aplaudiram com esperança. O prédio inteiro parecia entender que o jogo tinha mudado. O que se premiava ali agora não era só velocidade, era caráter. Nos dias seguintes, a empresa foi colocada sob prova. Não com slogans, com rotina, reuniões de integração, treinamento de liderança, ciclos de feedback, canais de denúncia com proteção real e um novo tipo de relatório. Não apenas faturamento, mas clima, respeito, rotatividade, qualidade humana do ambiente. Teresa iniciou o campo com resistência, mas a vida tem um jeito cruel e justo de ensinar sem gritar. No primeiro dia de atendimento real, uma senhora disse, cansada e direta: "Moça, vocês tratam a gente como se a gente estivesse pedindo favor." Teresa tentou responder com técnica, mas a senhora completou, sem agressão: "É por isso que vocês estão perdendo tudo, sem perceber." Aquilo não foi uma bronca, foi uma verdade. E pela primeira vez em anos, Teresa saiu do trabalho sem se sentir poderosa. Saiu pequena. E pequena é um lugar perigoso quando você sempre se alimentou de mandar. Gustavo assumiu a nova função sem soberba.
Delegou com cuidado, ouviu com atenção, orientou com firmeza sem perder delicadeza. Ele não elevava o tom, elevava o padrão. Fez questão de citar nomes de pessoas esquecidas, reconhecer pequenas iniciativas, elogiar atitudes de apoio, porque entendeu que cultura é aquilo que você reforça, não o que você prega. Aos poucos, colaboradores que antes escondiam ideias por medo passaram a falar. Projetos engavetados ganharam impulso. O atendimento voltou a ser humano. Clientes notaram, parceiros notaram, e a reputação começou a se reerguer do jeito certo, não por propaganda, por conduta. Afonso aparecia pouco e ouvia muito. Sentava na cafeteria em alguns dias, discreto, e observava o ambiente como quem observa um filho que se perdeu e tenta voltar. Não queria ser rei, queria ser bússola. Rodrigo lembrava o pai. Transformação cultural não é obra de um dia, é insistência. Então a empresa repetiu o que precisava ser repetido. Atos pequenos, consistentes, com intenção. Políticas revisadas, avaliação de líderes baseada também em comportamento, comitês de escuta, recompensas para atitudes colaborativas. Liderança deixou de ser título e virou obrigação. Nem todos aceitaram. Alguns resistiram, buscaram brechas, espalharam murmúrios, porque privilégio detesta ser questionado. Em uma sessão de perguntas, um gerente antigo ergueu a voz. E se isso for marketing, uma peça? Rodrigo respondeu sem pressa. Mudança verdadeira dá trabalho. Se nossos atos forem inconsistentes, nos cobrem. Tudo aqui terá documentação, metas e avaliação. Não é imagem, é futuro. A transparência virou regra. Relatórios de clima foram expostos aos líderes. E os números começaram a mudar não só no papel, mas na pele das pessoas. Um dia, um funcionário aposentado apareceu com uma caixa de cartas antigas, bilhetes de gratidão de clientes e colegas de tempos em que a empresa tinha menos brilho e mais calor. Leram algumas em voz alta. Não eram discursos, eram histórias pequenas. Um pedido atendido com paciência, um emprego que salvou uma família, um concerto feito com honra quando o acordo valia mais que cláusula. Houve choro contido. Houve garganta travada. Afonso não fez sermão. Deixou as cartas falarem, porque às vezes a memória é o único juiz que todo mundo respeita. Teresa, entre sessões de mentoria e atendimentos, começou a mudar de um jeito incômodo, por dentro. Não foi mágico. Foi difícil. Em um exercício, precisou pedir desculpas a uma cliente cujo atendimento frio tinha afastado um contrato anos antes. O pedido saiu travado, mas saiu. E aquilo não a redimiu de tudo. Apenas abriu a primeira fresta. Ela percebeu que o respeito não se impõe, se conquista, e que o medo que ela plantava voltava em forma de solidão. Gustavo também foi testado. Promoção cria inveja, expectativa, armadilhas. Em seus primeiros meses, enfrentou decisões difíceis, reestruturações, conflitos, desempenho ruim, mas fez com clareza e dignidade. Chamava para conversar, ouvia contrapontos, explicava objetivos, registrava processos. Quando precisava ser firme, era firme sem destruir. Um analista veterano quase foi desligado. E Gustavo ofereceu um programa de requalificação com metas. O homem surpreendeu. Recuperou o desempenho e, mais importante, recuperou o respeito por si mesmo. A vitória não foi do Gustavo, foi do coletivo. Gustavo apenas criou espaço para a pessoa reencontrar valor. Meses depois, Afonso convocou uma reunião geral, não para punir, mas para afirmar o norte. A sala estava cheia e a atmosfera era diferente. Menos tensão, mais atenção. Afonso subiu ao púlpito e falou simples, como sempre falou quando queria ser ouvido de verdade. Quando comecei esta empresa, eu tinha só um sonho e duas mãos. E uma promessa: tratar o outro como eu gostaria de ser tratado. Com o tempo,
essa promessa ficou em segundo plano. Não culpo pessoas. Culpo a pressa que nos transformou. Hoje eu volto para dizer: quem constrói com mãos cansadas merece ser lembrado. Quem atende com paciência merece ser lembrado. Quem tem caráter merece oportunidade. Não houve aplauso barulhento de espetáculo. Houve um aplauso comedido, longo, de quem entendeu. Ele chamou Gustavo e oficializou a liderança sênior dele na cultura de atendimento. Gustavo agradeceu sem teatro. Prometo aprender sempre, e quando eu errar, peço que me corrijam. A frase simples virou referência. Depois chamou Teresa, não para humilhá-la, mas para a responsabilidade pública. Ela apresentou um plano de evolução com metas e pediu desculpas. Não foi uma cena de redenção cinematográfica. Foi mais difícil e mais real. Uma pessoa em reconstrução diante de quem ela feriu. Alguns aplaudiram por esperança, outros ficaram em silêncio. Silêncio também é parte do pagamento. No pós-reunião, Afonso e Rodrigo caminharam pelo corredor até a saída, observando rostos. Pessoas que antes riam do velho já não riam. Algumas olhavam com respeito, outras com remorso. Não era a vitória do homem contra a plateia, era a recuperação de um norte, e o mercado começou a perceber. Clientes notaram a mudança no atendimento. Parceiros sentiram outra postura. A reputação, antes instável, entrou num caminho de reconstrução sólida. Projetos sociais voltaram com seriedade, não como marketing, formação técnica para jovens da comunidade, políticas internas reforçadas, canais reais de proteção. Não era caridade, era cultura se corrigindo. Num fim de tarde, meses depois daquela manhã, Gustavo encontrou Afonso sentado na cafeteria, xícara entre as mãos. Sentou-se ao lado. Não precisaram de muito. Obrigado, disse Gustavo, por confiar. Afonso sorriu com o peso leve de quem sabe o que está dizendo. Obrigado por ter sido você. Confiança não se dá sem motivo. É coisa que se faz no dia a dia. Gustavo olhou pela janela e perguntou, quase como quem pergunta sobre um fantasma: você acha que as risadas de lá sumiram? Afonso olhou o reflexo da cidade no vidro e respondeu: as risadas não somem de um dia para o outro, mas quando quem ri entende o impacto do riso, começa a escolher outra voz. Eles riram do velho. O velho trouxe memória e responsabilidade. Quando isso se cruza, a risada perde a força. Nesse instante, Teresa se aproximou com um relatório na mão e um rosto menos blindado. Parou diante deles como quem pisa num terreno novo. Gustavo. Senhor Afonso, eu queria mostrar o progresso. Um cliente me escreveu agradecendo um atendimento que eu fiz. Pode ser pouco, mas é um começo. Gustavo sorriu primeiro por educação, depois por reconhecimento real. Afonso observou e sentiu, em silêncio, o tipo de justiça que não vira manchete, mas muda destino. Alguém sendo devolvido ao humano. Não era desculpa para o que ela fez. Era trabalho para o que ela poderia virar. Quando a noite caiu e as luzes do prédio se acenderam, as conversas na cafeteria não eram mais só sobre metas. Eram também sobre equipe, respeito e soluções. A empresa continuava grande, imponente, eficiente, só que agora respirava um pouco mais como lugar de gente. Ao saírem, Rodrigo olhou para o pai e perguntou com uma sombra de ironia: você queria dar o troco? Afonso respondeu sem hesitar: troco é moeda curta, eu quero conserto. E já do lado de fora, antes de entrar no carro, ele olhou o prédio como quem olha para um filho que quase se perdeu. Sabe, Rodrigo, eles riram de mim naquele dia. Eu poderia ter voltado para rir deles. Preferi outra coisa, preferi apostar no humano. Porque uma empresa que não cuida das pessoas quebra por dentro antes de quebrar por fora. Rodrigo assentiu e disse baixo: seu legado não é só ter construído uma empresa, é ter mostrado que uma empresa pode se reconstruir sem destruir a dignidade de ninguém.
Afonso fechou os olhos por um instante e sorriu de lado, como quem guarda uma memória e uma lição. Riram do velho errado, repetiu, não em tom de vitória, mas de constatação. Riram do velho errado, e ele mudou tudo. E a história que começou com uma risada desdenhosa terminou com algo que nenhum relatório mede com precisão, mas todo mundo sente. Esperança nascida de ação real, não de discurso. Se essa transformação te inspirou, compartilhe e inscreva-se para ver a próxima história.